Nessa aula, nós vamos focar na necessidade de termos uma documentação para a gestão dos nossos projetos de melhoria e inovação. E eu vou abordar como exemplo o pensamento A3, o documento A3. Vamos entender então como a gestão dos nossos projetos de melhoria e inovação se conecta com todo o ciclo estratégico que nós discutimos. Então, nós fizemos uma definição de missão, visão e objetivos, analisamos cenários, priorizamos uma estratégia e propomos um plano de ação. Os meus projetos são exatamente a viabilização desse plano de ação. Então, o que eu vou ter? Projetos de melhoria e inovação, e o que eu vou precisar é de ter uma metodologia, uma sistemática e documentos para fazer a gestão desses projetos. É justamente aqui que eu estou propondo, para a nossa discussão, entender o que é o pensamento A3. E vamos entender o que é o A3. Ele é um documento muito sintético, objetivo para você definir e gerenciar projetos. E por projetos, eu posso estar falando da solução de um problema bem simples e operacional no chão de fábrica, como fazer um programa, alguma coisa bastante estruturada, onde eu vou ter uma visão sintética dessa iniciativa. Por que A3? A3 vem do formato de papel, que são 2 A4, duas folhas dessa tradicional da gente, que juntas formam A3. Inclusive, tem uma boa prática que diz que a forma de fazer o A3 é com papel, lápis e borracha, não porque é uma forma tradicional ou contrária ao uso de computador, mas que se você tiver papel, lápis e borracha, primeiro você vai ser muito mais sintético para escrever, você não vai ficar, digamos assim, enchendo linguiça. E segundo, que você vai ter muito mais dinamismo para você rabiscar, fazer desenhos. E essa é uma flexibilidade que a gente quer ter quando a gente pensa A3. Outro ponto é que ele te dá uma visão sistêmica. Você bate o olho em duas folhinhas de papel e você consegue conectar o objetivo e o cenário do que você está tratando com as ações, estratégias e os resultados que você está propondo, está medindo e alcançando. Outro ponto é que ele pode ser usado quando você compartilha isso na tua organização para uniformizar, alinhar as informações. Então, se você tem um projeto e o A3 está digamos assim, colocado na parede, na porta da sala, todo mundo que vier visitar, todo mundo que participar do seu projeto, pode começar parando nessa parede, tendo uma leitura desse A3 e entendendo do que se trata. Isso é uma forma simples de você compartilhar conhecimento também. Ao final do projeto, se você fez uma documentação completa, atualizou o teu A3, ele é uma base de lição aprendida fundamental. E realmente ele estimula, por essa facilidade, esse estímulo, muito facilidade de compartilhar, o trabalho colaborativo em equipe, compartilhado. E, principalmente, ele é um documento vivo. Você começa preenchendo alguns campos, conforme você evolui a sua análise, você completa o preenchimento, conforme você tem um aprendizado, né, roda o PDCA e descobre na hora que você checa algum ponto que precisa atuar, você vai lá, apaga, muda, rabisca. Então, isso dá um dinamismo muito grande que muitas vezes a gente não tem em outras ferramentas tecnológicas mais sofisticadas que acabam ficando tão pesadas pelo fato delas serem muito completas e muito cheias de integrações e pontos e controles, que você acaba não tendo o mesmo grau de utilização. Agora, eu estou falando que você tem que usar a três de forma nenhuma. Você, na tua empresa, eventualmente tem um documento de gestão de projetos, um termo de abertura, gestão de projetos que faça a mesma função. Então, use aquilo que é adequado. Agora, se você não tem, recomendo muito que você estude e avalie com muito carinho a possibilidade de adotar essa metodologia. Aqui estão alguns exemplos de A3 feitos em papel. Eu, infelizmente, descobri que, além de nunca ter guardado nenhum A3 feito em papel, nunca tirei uma foto dos meus próprios documentos, mas vou dar um depoimento. Você trabalhar, você rabiscar, você fazer isso realmente uma atividade mais manual, tem um poder muito grande de você ajudar o teu raciocínio, de você se focar, concentrar, coisa que você não consegue fazer simplesmente digitando no computador. Então, vou compartilhar um exemplo de A3 para a gente discutir os campos que estão lá dentro, baseado no que a gente costumava usar na Embraer. Então, não é a formatação do documento, mas sim o que a gente registrava. Começava com um título simples do projeto, o
principal é não cause dúvida com o título, seja uma coisa simples e objetiva e não dê duplo sentido, alguma coisa que cause ambiguidade. A gente costumava colocar os dados do líder, o líder era uma pessoa que apoiava o líder e o nome do patrocinador, já discutimos esses papéis. Anexo a isso aqui poderia vir em toda a equipe, mas no documento realmente eram esses. Colocava o objetivo do projeto, toda a descrição da situação atual, aí podia ser um texto narrando pontos principais, eventualmente uma figura esquemática, um resumo das causas, aí as contramedidas ou estratégias do projeto, naqueles focos que a gente vai dar para resolver o problema, um plano de ação bem com a ideia de ser bastante resumido, não o detalhe das ações, e as medidas de indicadores, metas, resultado para acompanhamento. Então, só com isso, conseguisse fazer uma gestão bastante eficaz de todos os projetos, e a gente costuma fazer milhares de projetos de melhoria por ano na Embraer. E para concluir essa aula, o que eu vou te pedir é, selecione um projeto teu que já está completo, que você tem uma visão completa, e preencha um A3 com todos os campos. Então, a oportunidade de você avaliar o que você deve colocar ou não no A3, que tipo de informação é mais relevante, como é que você colocaria o plano de ação, os resultados, para explorar. Logicamente, se você já é um usuário regular do A3, já fez dezenas de A3, esse exercício é complementar, talvez não faça nem sentido. Mas se você nunca fez, eu acharia muito importante, e mesmo se você já tem outros documentos, outras metodologias, eu recomendo que você faça para fazer uma análise crítica, comparativa. Não tem problema nenhum você seguir outra metodologia que cumpra a mesma função, mas pelo menos uma vez pratique o A3, mas na forma do pensamento A3.